queridos, tudo na bênção? Chegou a hora, Blumenau na graça. E é óbvio, como já venho falando em muitas edições, minha alegria de estar aqui a partir deste horário, falando a respeito daquilo que Deus tem nos dado aqui na cidade de Blumenau. Cidade que pastoreio aí há pouco mais de 2 anos e louvado seja o nome do Senhor por isso. Alegro de levar o recado daqui dessa terra aí para você. A mensagem que virá, ela foi gravada no dia 13 de junho de 2021. Foi uma mensagem a respeito do luto. Nós falamos a respeito da sunamita e eu acredito que esse assunto é oportuno, vai te tocar. O assunto morte costuma ser um pouco mais pesado de tratar, mas a Bíblia diz que na casa do luto há mais reflexão do que na casa de festa. Quero que você acompanhe e seja edificado. E quanto a interagir, eis aí as redes sociais e eis aí também o nosso WhatsApp. Quero que você interaja e participe por ali também. Tudo bem? Vamos à mensagem e eu já volto. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. É a nossa meditação de hoje. E hoje será um daqueles dias que nós vamos firmar em cima dessa leitura. Não vamos andar tanto na Bíblia. Esse é o texto principal. Não é o único, porque eu vou fundamentar em alguns outros. Tudo bem? Bem-vindo todos do online. Deus abençoe vocês. Eu vejo pedidos de oração. Vejo pessoas dando saudação. Vocês são bem-vindos também. O livro qual é, gente? Segundo livro de Reis. E o capítulo é o 4. Excelente. O verso 1º, ou melhor, o verso 8º, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós, o que ela disse? É um santo homem de Deus. Vamos entender essa primeira parte? A Bíblia diz que essa mulher, chamada Sunamita, não é o nome dela, mas é a forma que a Bíblia apresenta ela para nós. Essa mulher notava o ir e vir do homem de Deus. Sem ele saber, ela estava sendo notada, ou ele estava sendo notado. Então perceba que é a mesma coisa para nós, irmãos, é a mesma coisa. Só que a Bíblia fala sobre o ir e vir de um profeta. Mas isso não vale só para quem é profeta. Isso não vale só para quem é pastor. Isso não vale só para quem está aqui em cima, trazendo a direção do culto. Não, isso vale para todos nós. A responsabilidade que nós temos, porque há pessoas nos observando. E é muito triste ver que tem pessoas que dão mau testemunho, irmãos. Tem pessoas que fazem feio. E algumas pessoas olham esse fazer feio e vai ver, dizem, tá vendo? É por isso que eu não me converto. Entende ou não? Claro que é uma desculpa, né? Por isso que eu não gosto de crente. Por isso que eu não vou na igreja. Porque alguém está fazendo feio. Está dando mau testemunho. É óbvio que os dedos das mãos não são iguais. É óbvio. Mas nem todo mundo tem esse amadurecimento. Nem todo mundo tem esse entendimento. Tem gente que coloca tudo dentro do mesmo saco e fala, é tudo igual. É ou não é? É tudo igual, porque algumas pessoas, infelizmente, pisaram na bola, dando mau testemunho. Uma outra direção bonita desse verso
é que a Bíblia diz no verso 8º que esse homem passava por ali com uma certa frequência. Ele passava sempre por ali. Então o trabalho deste homem de Deus não era um trabalho, trabalha um dia e folga 60. Não era um trabalho evangelístico de vez em quando. Não era um trabalho pastoral só quando desse tempo. Havia um comprometimento. Havia uma sequência. Não era de vez em quando. Isso aqui é bonito. Louvado seja Deus pela vida de homens de Deus que seguem o compromisso do evangelho, independente do dia, independente da circunstância, e seguem isso como um compromisso. Mas diz a Bíblia no verso 9, que nós já lemos, que ela então decidiu, junto do seu marido, a oferecer pão. Ela diz para o marido: marido, eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus, é um homem sério. Nós vamos ser generosos, não nos falta. Nós vamos então dar o pão. Quem sabe, a hora que esse homem esteja passando, esteja faminto. Nós vamos entregar pão para ele. Mais adiante, você continuando a história, você vê no verso 10 e 11, algo lindo. Olha o que diz: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto e se deitou. Então perceba que essa mulher, claro, com o aval do marido, eu vou dizer, esse casal era generoso com esse homem de Deus, com esse profeta. E ela então começou a observar este profeta, primeiro ofereceu pão, ajudando, abençoando, e depois, não faltava recurso, como eu já te falei, ela tomou a decisão. Eu imagino que ela tinha um terreno, ou uma casa, que sobrava terreno para os fundos. É muito comum isso acontecer. A Bíblia diz que perto do muro, então certamente, era lá já na divisa do terreno dela, ela usou aquele espaço do terreno para construir um quarto para o profeta. E não apenas construiu o quarto, mas ela mobiliou o quarto, colocando cama, mesa, cadeira, candeeiro. Vamos entender, mobiliou o quarto. Aí vem alguém, ouve essa expressão e já fica até receoso. Meu Deus, onde será que vai essa mensagem? Calma lá, vai entendendo. Eu digo para você, para o lado de cá, para o lado pastoral, que é tão divino, irmãos, quando pessoas como essa sunamita cruzam o caminho do profeta, cruzam o caminho do pregador, e que com generosidade decide abençoar a vida do pregador, decide abençoar o ministério, decide ser parceiro, sem nenhuma segunda intenção, ajudar com alma generosa mesmo, amém? Com alma generosa mesmo. Hoje mais cedo eu lembrava, e eu repito agora, irmãos, eu lembro muito bem de pessoas que cruzaram o meu caminho, lá no começo da fé. Nos dias de hoje, Deus ainda manda as sunamitas, Deus ainda manda. Mas eu lembro bem lá no começo do ministério, mas irmão, hoje eu ainda considero o biotipo magro. Mas pense você que engordou mais de 25 quilos. Então você vai fazer ideia quão magro eu era lá atrás. E naquele tempo, começo de ministério, ainda como obreiro, ainda como interno na igreja, se preparando para se lançar no ministério em tempo integral.
Hora ou outra Deus enviava sunamitas, pessoas gentis, de vez em quando com quitutes saborosos. Você entende o que eu digo? De vez em quando lá com, sei lá, bolos, tortas, isso e tal. Hoje mais cedo eu brinquei e eu repito, uma delas, não sabia eu, veio se tornar minha sogra. E com muita gentileza, levava, abençoando, sendo gentil. Você entende ou não? Sabe que isso é divino, sabe, irmãos? Se Deus em alguma circunstância lhe toca a fazer algo, não apenas ao profeta, ao homem de Deus, mas fazer algo a alguém, não deixe de fazer não. Pode ser que você fosse resposta de oração dessa pessoa. E você diga amém. E uma palavra de bênção eu deixo para você antes de prosseguir. Vai aparecer na tela, Provérbios 11, 25, na linguagem de hoje, de preferência. Vai aparecer na tela, olha o que diz. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda, o que diz o texto? Olhando pela tela, será ajudado. Então eu já deixo uma palavra de bênção para você, que se propôs a ser parceiro de alguém, a estender a mão ao próximo, a ser generoso para alguém. Está dizendo a Bíblia que quem é generoso progride na vida. Então daqui do altar eu digo, Deus te abençoe, viu meu irmão? Progride mesmo, cresça mesmo, mas tenha no teu coração esse espírito de gentileza, de generosidade. Se Deus te deu um tanto mais, eu não tenho dúvida que não é para você se exibir no Facebook e ficar mostrando o que faz, que acontece. Claro que não, tem um propósito maior em tudo isso. Mas, continuando, diz a Bíblia então que ela fez esse quarto e ali o profeta, quando passava, ele descansava. Diz a Bíblia no verso 12 e 13, eu vou citar alguns textos hoje, desse capítulo de Reis. O homem de Deus chamou pelo obreiro dele, Geazi, e ao mesmo tempo chamou a mulher que era tão gentil, perguntando para ela, mulher, você vem sendo tão gentil conosco, você vem sendo tão abençoadora, tão generosa, diga para mim, o que eu posso fazer para retribuir essa gentileza? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer? E ela então prossegue dizendo, no versículo 13, a resposta dela é muito interessante. Olha o final do 13. Ela disse, eu habito no meio do meu povo. Esse mesmo verso 13, se você observar pela tela a linguagem de hoje, diz o seguinte, eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Então, quando o profeta disse, fale, no que eu posso ser útil para retribuir tamanha gentileza? A mulher respondeu, profeta, eu agradeço a sua pergunta, mas eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu sou feliz aqui no meio do meu povo. Irmão, sabe que eu aprendo? Na verdade, hoje, eu quero trazer algumas lições sobre a atitude dessa mulher. O que eu aprendo é que ela agia de forma generosa, sem barganha, sem esperar nada em troca. A ideia dela era abençoar. Era abençoar. Amém. Era abençoar. E eu digo para você que esse é o mistério de você ter e crescer. Quando houver um mistério no coração de ser generoso, abençoar, sem barganha, sem esperar nada em troca, os céus se abrem para você. Você entende o que eu estou dizendo? O céu se abre para você.
ela disse: olha, profeta, muito obrigado, mas eu fiz esse ato de gentileza, não foi esperando nada em troca, não. Eu tenho tudo. Sou mulher feliz. E eu digo para você que o senso de felicidade está tudo muito avacalhado. Tem gente que vincula a felicidade ao ter. E fica sempre naquela luta, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, pensando que quanto mais tiver, mais feliz será. E chega lá no topo e percebe que a felicidade não está lá. Quem entende até aqui, balança a mão, estou entendendo? Coisa séria. Mas aí eu prossigo. Mesmo diante desse relatório dessa mulher, diz a Bíblia que o profeta mandou uma palavra de bênção para ela. Eu já estou falando do verso 14 e 15, dizendo para aquela mulher o seguinte: que se há de fazer por ela? E Geazi, o obreiro, disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, olha a palavra de bênção: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o que, irmão? Um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Eu não sei por qual razão ela respondeu assim, mas me dá a impressão de que ela já tinha ouvido algumas promessas de mamãe, porém nenhuma delas se concretizou. E quando o profeta rogou esta palavra de bênção, ela chegou a dizer que o profeta estava brincando. Ela chegou a dizer ao profeta: não brinca comigo. Talvez, repito, ela já tenha passado por algumas frustrações. Alguém que prometeu, alguém que falou que ia acontecer e não aconteceu nada. Eu abro parênteses aqui: a diferença do profeta ou de alguém falar por inspiração divina, irmão. Falar debaixo de uma inspiração divina, aquilo acontece. Falar debaixo da luz divina, agarra a bênção, que aquilo acontece. Mas não tem nenhuma margem de dúvida. E o profeta percebeu que ela meio rateou. O profeta mais uma vez: olha, não é mentira não, estou te falando a verdade, e eu estou dizendo que ao tempo do nascimento de um bebê, você vai ter o seu bebê no colo. Dito e feito, aconteceu. Só que, para você que ainda não sabe o tema da mensagem, a mensagem ela começa o tema a partir daqui. O versículo 17 diz assim: ela concebeu, teve o filho, no tempo determinado, segundo o tempo que Eliseu dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com segadores, estava trabalhando no campo, e disse a seu pai: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então disse ao moço, ao ajudante: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Oh, irmão, o sonho daquela mamãe de poder ter o seu filho no colo foi interrompido quando o garoto estava ali pela sua adolescência. Ele começou a sentir dores de cabeça e dores muito fortes. Eu imagino que nesse tempo de sofrimento até a morte, ali no colo da mãe deve ter acontecido muita coisa. Quem sabe essa mãe chorou, orou, gritou, pediu ajuda, chamou alguém, fez o que pôde. Mas até o momento que ela pôde, ela ficou ali com o garoto no colo dela. Para quem deseja pegar o tema da mensagem, eu batizo a mensagem de hoje como
lidando com a morte. Que foi exatamente o que aconteceu com essa mulher, lidando com a morte. Então, até o momento que ela podia, ela estava ali, sem desistir, lutando pelo seu filho. E uma vez morto, estou resumindo os versos adiante, os versos 21, 22 e 23, ela pegou o seu filho morto e levou lá para o quarto do profeta. E colocou a criança em cima da cama do profeta. Aí eu penso com você, por que não no quarto dele? Por que não na cama dele? Por que no quarto e na cama do profeta? Aí eu penso, irmãos, e reflito sobre isso. Sem dúvida, o levar da criança até o quarto era uma expressão de fé dela, como quem diz, eu estou lembrando ou relembrando da onde a palavra de bênção aconteceu. Eu estou voltando ao momento ou ao lugar em que uma palavra de bênção foi enviada para mim, de que eu seria mãe. Eis agora meu filho morto. E ela lá deixou sobre a cama do profeta, fechou a porta, virou a atenção ao marido, já fala do 22 e 23, e disse para o marido, marido, albarda para mim um jumento, prepara para mim um jumento, que eu vou até o profeta. Eu vou procurar pelo profeta. O marido até disse no verso 23, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, qual foi a resposta? Tudo vai bem. O marido pensando, mas mulher, hoje não é dia de procurar isso não. Hoje não é dia de ir atrás do profeta. E ela com muita determinação disse, marido, ajeita o nosso carro, nosso jumentinho, que eu vou atrás do profeta. Sabe, irmãos, repito, hoje é um dia festivo, é um dia alegre, hoje é o dia da Santa Ceia, hoje é o dia até do pastor, para quem não sabe, no calendário é comemorado o dia do pastor. Mas algumas coisas eu quero tratar com você hoje sobre o assunto morte. Ninguém fica feliz com esse momento. Todos nós já perdemos entes queridos. Todos nós já perdemos pessoas queridas. Todos nós. E a questão que levanto hoje é como nós estamos lidando com o assunto morte. Essa mulher foi até o profeta como quem diz, vou buscar auxílio. Eu não vou ficar chorando amarguras. Eu não vou ficar agora cabisbaixa, apesar da situação, apesar do momento. Aí diz no verso 25 o seguinte: partiu ela, pois, veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Giasse, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela diz, essa expressão é muito conhecida na Bíblia, o que ela diz? Vai bem. Vai bem. Mas aqui, eu chamo a sua atenção do 25, ó, vendo-a o homem de Deus de longe. Vendo-a o homem de Deus de longe. Eu falava mais cedo e eu repito agora, irmãos, nós precisamos aprender isso, a ter uma visão mais ao longe, a ter uma visão mais apurada, uma visão melhor. Seja o homem de Deus, o pastor principal de uma igreja, seja o homem de Deus, alguém que nem pastor é, mas falando da família da fé, que Deus nos dê esta visão boa de longe, a ponto de compreender e saber como a ovelha está,
como o irmão está, como o parente está, como o cônjuge está. E perguntar não é só por conveniência, o que torna tão comum algumas perguntas que às vezes a gente faz por conveniência. Pergunta como é que está, e vai ver a pessoa está respondendo e o outro já está mudando de assunto, já está, entende? Às vezes pergunta por conveniência. Que a gente possa ter essa sensibilidade. A pergunta foi, vai bem com você? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Como quem diz, quero saber, você vai bem? E num primeiro momento, com ousadia, eu entendo, ela disse, vai bem. Tudo vai bem. Qual é o título? Lidando com o assunto morte. Irmãos, todos nós já passamos por isso. Imagine alguém que está há 40, 50, 60 anos do lado do cônjuge e o cônjuge vem a faltar. Nós temos casos aqui nessa igreja de pessoa que conviveu uma vida inteira e o cônjuge veio a faltar. Uma vez eu fui num velório e é coisa pesadíssima. Numa certa altura do velório, a viúva veio ao centro do velório, em alta voz disse, Senhor, eu te agradeço. O Senhor me emprestou ele por 50 anos, viveu ao meu lado como meu marido. E hoje, Senhor, eu te devolvo ele. É fácil? Pesadíssimo. Todos nós já passamos por situação de luto. Essa mulher passou como eu estou lhe falando. Mas ela seguiu até o profeta. No versículo 30, diz o seguinte, disse a mãe do menino, falando para o profeta Eliseu, ela foi até o profeta, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ela se levantou, ou ele se levantou e a seguiu. Verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e ele fez o quê? Orou ao Senhor. E subiu Eliseu e deitou-se sobre o menino, pondo-se boca sobre boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos, e estendeu sobre ele. Leia o final do 34, por gentileza. E a carne do menino aqueceu. Leia comigo. E a carne do menino aqueceu. Se você congrega conosco um certo tempo, cerca de 2 anos, pelo menos, você deve lembrar que essa leitura foi a primeira leitura que eu fiz nessa igreja. Foi a mensagem número 1. Hoje já é 307, se eu não falhei a cabeça. Foi a mensagem número 1. Você deve lembrar do tema. Será que você vai dar esse orgulho no dia do pastor, para o seu pastor? Você lembra do tema? Calor humano. Alguém acertou, levou 10. Calor humano. Foi isso mesmo. Então, o que foi que aconteceu, irmãos? O irmão lembrando ali também. Parabéns, nota 10. Deu orgulho no dia do pastor. Está promovido a membro master. Pronto. Então, voltando à mensagem. O que fez o profeta? Deitou-se sobre o corpo gelado, morto, do menino. Num sinal de comprometimento, mão com mão, pés com pés, rosto com rosto, fez exatamente o encaixe. E não é novo para nós que o corpo morto fica gelado. E então diz a Bíblia que o calor do profeta aqueceu o menino. Sem mudar do foco, nós estamos falando sobre luto. Luto, estamos falando hoje. Como lidar com o assunto morte. Irmãos, talvez você não faça ideia do
como ajuda o calor humano no sofrimento de alguém. Você não faz ideia que mão com mão, entende? Um aperto de mão, um abraço, uma ligação, uma visita, passa calor, aquece. Amém? Aquece. E nós, como servos de Deus, eu não falo só do profeta, que já tem essa missão por devoção, mas eu falo todos nós, que somos servos do Senhor, nós temos esse dever de passar calor, de aquecer pessoas, de aquecer corações, de modo que talvez uma palavra amiga possa levantar alguém que está morrendo, possa levantar alguém que está desanimado, possa animar alguém que está pensando na morte. E que bonito será você ter parte nisso. Amém, gente? Que bonito será. O calor do profeta aqueceu o menino. Poderia completar a mensagem aqui, mas aquela mensagem número 1, se você não ouviu, quero que você ouça, já nos tocou muito. Mas veja, para completar, versículo 35. Depois voltou, passeou naquela sala de uma parte para outra no quarto, tornou a subir, se estendeu sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes. Lê o final comigo, irmão. E o menino abriu os olhos. Você pode ler isso comigo? E o menino abriu os olhos. Puxa, que tremendo. Mas para não perder o foco da mensagem, como lidar com o luto, como lidar com o assunto morte. Ela não parou a vida ali. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, sei que não é fácil. Quem já passou pelo luto sabe como isso dói. Alguém erradamente diz que o tempo resolve. Mentira. O tempo não resolve sozinho. A dor fica, a ausência, a saída, a saudade, elas ficam. Mas existe da parte de Deus o Consolador. Só Deus na vida da gente. Para quem não sabe ou conhece um pouquinho da minha história, os meus pais partiram prematuramente, fruto de um acidente de automóvel. Meu pai, 55 anos, novo demais. Minha mãe, 50. Eu estou com 41, dá para você ter ideia quão cedo foi. O que eu quero que você compreenda é como você está lidando com o assunto morte. Repito, alguém diz, o tempo resolve. Mentira, conversa fiada. Se não houver consolo da parte de Deus, se não houver aquele espírito de Deus te levantando e te fortalecendo, pode ser que o luto te faça parar. Essa mulher, ela subiu no jumento, até não li o verso, mas diz a Bíblia que ela subiu no jumento, que é o carro da época, né? E diz a Bíblia no verso 24, depois você passa os olhos lá, que ela deu ordem, olha, não pare o jumento até que eu fale. Ela indo até o profeta, ela subiu no jumento, que era o carro da época, e disse, eu não vou parar, eu vou adiante. Então, em resumo, a palavra de ordem final é essa. Mesmo que você esteja diante de um assunto difícil, um assunto que revira suas emoções, assunto morte, como eu estou falando, não pare, não pare. Talvez alguém lamentando diz, puxa pastor, agora que reformamos a casa, você já deve ter ouvido comentários assim, agora que fizemos o passaporte, agora, eu já ouvi muito isso. Mas uma palavra de Deus para nós hoje, não é minha,
é essa. Não pare. Eu não tenho dúvida que o maior orgulho que você daria para a memória daquele parente que partiu é você não parar. Amém, gente? Se alguém porventura experimenta a viuvez, vive a viuvez. Pode parecer estranho. Não quero tirar a memória do parente que partiu. Não quero tirar a memória do ente querido ou até do cônjuge. Mas uma vez na viuvez, não há crime diante da Bíblia, se for sua vontade, de contrair um novo matrimônio. Não há crime perante a Bíblia de você contrair um novo matrimônio, se for sua vontade. Você entende o que eu estou falando? Então, em resumo, não pare. Vira ao vizinho e diga para ele, não para não, meu irmão. Não pare não, apesar da dor, né? Apesar do luto, não pare. Palavra de Deus para nós. Poderia ler mais? Muito mais. Mas de leitura nos basta hoje. Guarda no teu coração. Qual o recado então? Pelo menos 2 ou 3 dentro dessa mensagem. Primeiro recado é que essa mulher aprendeu a ser generosa. Ela e seu marido eram generosos. Guarda isso no teu coração, que isso abre portas. A alma generosa, o que lemos lá? Progride na vida. A alma generosa vai prosperar. E você diga graças a Deus. Alma generosa. Mas sem barganha, igual já falamos. Sem interesse. A mão esquerda não contando o que faz a direita. É isso aí. Quando você chegar nesse nível, você verá coisas lindas. Verá Deus cuidando até dos assuntos que parecem que eram ponto final. Que parece que era o fim da linha. Você verá Deus cuidando até desses assuntos. E coloque de pé um instante. Eu quero aproveitar a irmã Manu aqui. E nós vamos louvar um hino para fortalecer ainda mais a nossa fé dentro disso. Não pare. Eu sei que o assunto morte é um tanto pesado de tratar. Talvez alguém disse, puxa pastor, estava um dia festivo. Pois é, mas é necessário tratar. A palavra de ordem é, mesmo com o assunto morte, um assunto difícil, não pare. Não pare. Feche os olhos. Mamanu, louve a Deus conosco. Que os corações sejam aquecidos e direcionados por essa mensagem. Alguém que porventura esteja cabisbaixo, aflito, entristecido, amargurado. Tudo reflexo de uma situação difícil. Talvez uma perda, como já falei. Ou talvez uma circunstância diferente, em que deixou ela, ele, sem chão. Ficou perdido, sem saber o que fazer. Oh meu Deus, o Senhor tem poder para fazer o filho dessa irmã, o assunto deste irmão, renascer. Renascer. Em nome de Jesus. Tá chorando porque Sim. Se você tem um Deus É verdade. que cuida de você, oh, Sim. e jamais te esqueceu. Oh Deus. Ele sabe de tudo. Aquele bálsamo na tua alma. Que você tá passando. E mandou te dizer. Sim. Que Ele está cuidando. Conhece o hino? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Sim, é verdade. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui.
Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore. Não chores, quem cuida de você não dorme. Oh, aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Sim. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Sim. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coloque a mão no coração, irmão. Gostaria eu que a letra dessa canção seja a paz de alma para o teu coração. O choro da sunamita cessou. Ela levou o assunto até o profeta. O profeta apresentou o assunto ao Senhor. E o Senhor foi poderoso para reverter o quadro, a reverter a situação. Talvez seu caso não seja a perda física de alguém, mas seja uma esperança que se perdeu, um ânimo que se perdeu, um projeto que você desistiu dele, literalmente o projeto morreu, ou talvez nasceu morto. Você se vê incapaz de executá-lo. Oh, meu Senhor, nós não vamos parar. Sabemos que tem situações na vida que marcam, tentam nos paralisar. O luto é uma delas. O luto é um deles. Decepções, tristezas, vida financeira ruim, tem tantas. Mas eu rogo agora da parte de Deus, eu rogo como um profeta de Deus. Eu digo não pare, meu irmão, eu digo não chore. Eu digo o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Oh glória! Ererei alamá, tirimaço, rererema. Oh Deus, trate, fale ao seu coração. Vai do início. Tá chorando para alguém um novo hino. Louve junto. Se você tem um Deus, Sim, que cuida de você, oh, sim, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, aleluia! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Foi Deus que te fez chegar aqui, irmão. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui. Nem era para você estar aqui. É verdade. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Oh, sim. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Já aprendeu? Solte a voz, igreja. Não chores,
Quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Já aprendeu? Solte a voz. Não chore, não chore. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mais uma vez, é para cantarolar depois até em casa. Diz. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mais uma vez, quero que você grave o hino. Não chores, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. A mão no coração, irmão. Ministro sobre a sua vida. Há situações que a gente consegue disfarçar muito bem. Há muitas coisas que são tão pessoais que a gente consegue disfarçar muito bem, mas o Senhor sabe como estamos por dentro. O Senhor sabe se aquela situação nos deixou todo desmantelado, desregulado, a ponto de pensar que era ou é o nosso fim. A ponto de ter literalmente paralisado nossas vidas. Mas essa mulher da lição de hoje, em várias posições, nos deu lições. Numa situação tão complicada, ela disse ao obreiro: vai tudo bem. Tem que ter uma paz de espírito muito grande para dizer que vai tudo bem, tendo acabado de ver o seu filho morto no colo. E essa paz, ó Deus, eu peço para o meu irmão. Eu peço essa paz por cada um dos meus irmãos. Eu peço, Senhor. Traga paz para o coração dele. Traga, Senhor. Oh, meu Deus, o que em outras circunstâncias alguém talvez pensaria em besteira, não pensará mais, porque ele conta com o Senhor. Tem o Consolador, tem a bênção do Senhor, tem a sua equipe de anjos, e não de anjos, mas tem a sua equipe também nesta igreja, Senhor. Tem a sua equipe de homens e mulheres que precisa ver ao longe, que precisa ver além de uma maquiagem, que precisa ver além de simplesmente uma falta em um culto, que precisa ter uma visão mais longe, ao longe. Senhor querido, nos dê esta graça, de que esta igreja, seus cooperadores e os membros ativos, de ter, Senhor, este olhar mais longe,
de se importar com o próximo, de amar e ser uma grande e poderosa família, de lutarmos em oração uns pelos outros. E se porventura alguém pensou em parar por frustrações, tristezas, lamentações ou luto, como falamos hoje, que consiga mesmo dos destroços, que consiga mesmo das cinzas se erguer com a tua bênção. Não chore, não chore. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Tem sim. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Só igreja, só igreja. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai tudo bem, dizia a sunamita. Vai tudo bem. E eu imagino que o inferno vê um crente com essas palavras e diz: eu não entendo esses crentes. Eu não entendo do que eles são feitos. Mas é Deus que põe você de pé, mesmo diante de um cenário tão complicado. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa gratidão, também com palmas. E aplauda o nome do Senhor, irmãos. Aleluia! Oh, glória a Deus. Deus é bom. E você diga graças a Deus. Pois é, amigo. Agora me resta completar o nosso encontro de hoje, não é? Guarda essas lições no teu coração. E a palavra de ordem que eu deixo hoje, apesar das várias lições que a Bíblia nos traz, é: continue, não pare. Mesmo que você tenha tido essas experiências ou situações ou dificuldades, não pare não. Sem dúvida, Deus quer que você avance, tá bom? Vamos orar? Deus querido, eu quero te agradecer pelo seu grande amor. Quero te agradecer pela sua bondade, pela sua companhia. Quero te agradecer pelo teu Espírito sobre nossas vidas. Quero te agradecer pelo Espírito Consolador, que tem essa missão mesmo de nos ajudar nos nossos momentos mais negros, mais difíceis, como talvez o próprio luto. Oro, meu Deus, de maneira profética por alguém que está se arrastando pela vida depois de um acontecimento difícil como esse da sunamita. Peço, meu Senhor, a tua mão, a tua força, o teu renovo, a tua ajuda, para que este amigo se levante, se fortaleça e siga avante. Isso só será possível com tua bênção. E é por ela que eu oro, é por ela que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Nosso endereço aqui em Blumenau é esse que aparece em sua tela. Você a visita, ou talvez tendo um parente aqui ou morando aqui, é óbvio que você é bem-vindo aqui na cidade de Blumenau. Tudo bem? Deus te abençoe, amigo. Até a próxima. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte
volte sempre. Que o Senhor te abençoe. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.